Trump promete cortar os subsídios e algumas isenções fiscais de Harvard, talvez uma das principais universidades dos Estados Unidos, alegando que existe uma verdadeira guerra cultural em curso nos Estados Unidos. Será que ele tem razão? Quais vão ser as repercussões para o ensino superior nos Estados Unidos? Falar um pouquinho também, cara, sobre as palavras de J.D. Vance, que foram muito, entre aspas, verdadeiras, mas não muito diplomáticas, alegando que os Estados Unidos amam a Europa, só que ele não quer ver para sempre os europeus como vassalos dos Estados Unidos. Enquanto isso, a China afirma que a América Latina não deve ser o quintal de ninguém e deve ter a sua própria autodeterminação respeitada, em resposta às alegações de Pete Hegseth, que alegou que a América Latina estava voltando a ser um quintal dos Estados Unidos. Falar um pouquinho também, galera, sobre as acusações da China, que alega que os Estados Unidos promoveram um verdadeiro ataque cibernético contra empresas chinesas, incluindo a Huawei e algumas políticas de retaliação, inclusive, como, por exemplo, a proibição da entrega de jatos e outros equipamentos ligados a aeronaves dentro da China relacionados a Boeing. Tudo isso dentro da premissa de uma guerra comercial. Vai lembrar que, além de tudo, o Trump anunciou que mais tarifas serão colocadas em um futuro próximo, agora contra semicondutores e também produtos farmacêuticos, setores considerados estratégicos pelo governo federal americano. E a gente tem também o Milley se reunindo com Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, e anunciando uma parceria de longo prazo aí, Estados Unidos e Argentina. Mas, claro, com uma condição: se afastem dos chineses. Para finalizar, eu só falar também sobre os Estados Unidos, que anuncia que não assinará uma declaração do G7 contrária aos russos. Será que de fato os americanos compraram a briga do lado da Rússia? E o Steve Witkoff, representante dos Estados Unidos para tratar das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, que finalmente coloca quais são as condições que o Putin quer para trazer uma paz com os ucranianos. Falar um pouquinho também, cara, sobre o Donald Tusk, que é o chefe de governo da Polônia, que alega que ele até pretende continuar ajudando os ucranianos, mas com algumas contrapartidas, incluindo financeiras. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, te possibilita a compra de dólares de maneira muito fácil, muito simples e democratizada. Porque eu estou falando das menores taxas que existem no mercado, é só você comparar com as casas de câmbio convencional, e ainda utilizando o meu cupom, você ganha até 20 dólares de cashback na sua primeira conversão cambial. Então, nesse momento de instabilidade, a gente sabe que, geralmente, os investidores fogem para locais mais seguros, como o ouro, como o dólar, enfim. Caso seja uma das suas opções, não é recomendação de investimento, mas só utilizar, pessoal, o link aqui na descrição para comprar os seus dólares e diversificar os seus investimentos. Como eu faço? Renda fixa, variável, Brasil, exterior, tal, né? Você pode ainda usar os recursos da Nomad em mais de 180 países em viagens internacionais, compra os seus dólares e vai usando em vários países diferentes. E, além de tudo, existe a possibilidade de usar o Nomad Explore, que é o cartão de crédito da Nomad, que permite que na sua utilização, aqui no Brasil mesmo, tá? Pagar restaurante, conta de luz, conta de água, tal, sei lá, você vai ganhando cashback em dólar, tem acesso a benefícios como Nomad Lounge e vai ganhando pontos que não expiram, que pode ser trocado, claro, por vários benefícios, inclusive comprar dólar ainda mais barato. Então, pessoal, link na descrição ou QR Code aqui na tela para vocês e tem acesso à Nomad. De verdade, eu uso e acho que é interessante para quem quiser diversificar aí os seus investimentos. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, o Trump, ele quer obrigar Harvard, a Universidade de Harvard, que é uma universidade privada, mas lembrando, conta com várias isenções fiscais e até mesmo subsídios promovidos pelos Estados Unidos, a mudar algumas políticas, alegando que hoje existe uma verdadeira guerra cultural, inclusive promovida dentro das universidades americanas. Talvez o que mais chama atenção, por exemplo, seja a questão de movimento, de apoio, por exemplo, a grupos palestinos, que existem em algumas universidades americanas, e Harvard seria um dos exemplos. Então, Trump fala que ele quer mudar, por exemplo, a política de cotas, tanto para ingresso na faculdade, como também para contratação de funcionários. Fala, por exemplo, a proibição de pessoas que se vistam, encapuzados, enfim, até para facilitar a identificação de quem protesta em favor dos palestinos e contrário a Israel. E fala também de algumas outras mudanças, todas relacionadas ao que ele chama de guerra cultural que existe hoje nos Estados Unidos, que está sendo promovido pelas universidades.
Segundo Trump, tá? Se Harvard continuar promovendo essa doença inspirada em ideologia e terror, taranã, a gente vai cortar os subsídios. Já que a condição de interesse político, interesse público, é uma condição mínima para ter acesso a essas isenções fiscais. O Trump ele garante que ele vai transformar, como já fez, inclusive, tá, com essas políticas, essas mudanças, outras universidades americanas em uma entidade política. E como seria uma entidade política, não contaria mais com as isenções. Ele já cortou alguns benefícios, alguns subsídios do Estado, na casa de 2,2 bilhões de dólares para Harvard. Harvard alega que, além de ser uma interferência política em uma instituição privada, coisa que não deveria acontecer, mostra um autoritarismo de quem não entende de ensino superior, ou seja, que o governo Trump está sendo um governo autoritário e interferindo em políticas de uma universidade que sempre promoveu desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento científico para os Estados Unidos. Palavras de Harvard, tá? Harvard lembra ao mundo que aprendizado, inovação e o crescimento transformador não se curvam à intimidação e a caprichos autoritários. Já o governo Trump alega que, apesar de ser uma instituição privada, é subsidiada pelas isenções fiscais e pelos subsídios, claro, dos Estados Unidos. Então, o governo americano poderia ter algum tipo de interferência, algum tipo de jurisdição, enfim, para fazer essas políticas. Harvard alega que foi até ilegal cortar esses subsídios, já que deveria ter passado pelo Congresso e não a partir de um decreto, uma medida executiva aí do governo Trump. Então, estamos numa guerra jurídica, uma guerra... Vamos colocar até ponto de vista cultural, né, e até ponto de vista político, contra os cortes, não só contra Harvard, mas também contra outras universidades americanas. E aí, pessoal, quem tá certo na história, hein? Harvard ou Trump? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, cara, bem importante, e que, aliás, né, mais uma vez o J.D. Vance, falando coisas polêmicas, e como eu sempre falo, geopolítica, diplomacia, conta tudo. Ah, professor, mas ele só falou a verdade. Legal. Eu posso falar a verdade, sei lá, eu vou lá e critico. Nossa, mas o seu país tem muito pobre. Nossa, mas o seu país, olha só como você está desmatando a floresta. Olha só como o seu, sei lá, você está super explorando sua mão de obra. Cara, por mais que você pense isso de outro país, se você quer manter uma relação harmônica, tem coisas que você não pode falar. Isso nas relações pessoais, quanto mais nas questões geopolíticas internacionais. E o J.D. Vance, depois de ter falado que a Europa está rompendo com a democracia, está se tornando um continente cada vez mais autoritário, fez aquele elogio, mas já fez aquela crítica logo em sequência. J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, colocou que a Europa é a nossa aliada, mas não deve ser uma vassala permanente na segurança e no comércio. Eu amo a Europa e amo os europeus, mas eu quero uma Europa mais independente. A realidade é brutal dizer, mas é verdade, toda a infraestrutura de segurança, desde que eu nasci, tem sido subsidiada pelos Estados Unidos. Maior parte dos países europeus, excetuando França, Reino Unido e Polônia, não tem um exército capaz de oferecer algum tipo de defesa razoável para o continente europeu. E posso ser sincero? Cara, de verdade, a maior parte das críticas do J.D. Vance estão corretas. Poxa, de fato, quando você pega hoje o continente europeu, eles deixaram principalmente, vamos colocar, segunda metade aí da Guerra Fria, principalmente aí período pós-Guerra Fria, contando com o auxílio da OTAN, contando com os investimentos dos Estados Unidos, vários deles se enfraqueceram no hard power e investiram muito no soft power, ou seja, influência cultural, influência econômica, mas militarmente estiveram debaixo da asa da OTAN, subsidiada principalmente, claro, pelos Estados Unidos. Então, é verdade. Até do ponto de vista comercial, um pouco menos, né? Porque eles estão se alinhando um pouco mais com os chineses e tal. Mas convenhamos que também depende muito do mercado americano. É porque é verdade que ele tem que falar? Porque com essas palavras que eu entendo. Europa, vocês devem ser um pouco mais autônomos. Beleza, como que vai ser a autonomia da União Europeia? Se separando dos Estados Unidos. Então, beleza, os Estados Unidos, concordo com vocês, tá? Então, a gente vai se afastar comercialmente de vocês, vai buscar novos mercados e vamos nos afastar também militarmente de vocês, fazendo um programa de defesa, como já está sendo feito, que é o programa Rearm Europe, que não vai contar com investimento de nada do setor militar americano. Ah, professor, mas pelo menos ele falou a verdade, entende? Então, diplomaticamente falando, eu não acho que tenha sido uma atitude muito inteligente do J.D. Vance, embora, de novo, eu concorde com as suas palavras.
Uma coisa é a veracidade das suas palavras, outra coisa é o pragmatismo geopolítico ou diplomático que ele deveria ter tido em relação às palavras a um grande aliado que ainda hoje, claro, é a União Europeia. E aí eu faço às vezes, inclusive, de falar para vocês as palavras da China. Hoje a gente teve, por exemplo, até replicado pela própria embaixada chinesa no Brasil, palavras que refutaram o argumento do Pete Hegseth, secretário dos Estados Unidos, que a América Latina está voltando a ser um quintal dos Estados Unidos. Essas palavras foram ditas em meio a toda aquela renegociação dos Estados Unidos com o Panamá, que na prática fez com que os americanos tivessem uma ingerência muito maior no canal do Panamá do que tinham anteriormente. A gente já conversou sobre isso. Poxa, foi feita uma auditoria nas concessões dos portos do canal do Panamá para Hong Kong e considerou-se que foram ilícitas. Hong Kong, então, vai vender as suas 2 participações, muito possivelmente para empresas americanas. Além disso, agora, militares americanos têm preferência de uso e podem usar de maneira gratuita o Canal do Panamá, tanto para transporte, navegação, mas também para exercícios militares. Ou seja, na prática, o Canal do Panamá hoje, apesar de ser administrado pelo Panamá, tem uma ingerência bem maior dos Estados Unidos. E vai lembrar que, inclusive, o Panamá até saiu da nova Rota da Seda. Nessas palavras do Pete Hegseth, ele falou, tá vendo, presidente Trump, a gente está combatendo os chineses, estamos afastando os investimentos chineses da América Latina, estamos fazendo com que a América Latina volte a ser o quintal dos Estados Unidos. E aí, de novo, durante o século XX e século XIX, é verdade, pô, galera, desde a doutrina Monroe, depois com os americanos com a USAID, seja com os contras, por exemplo, na América Central, com a United Fruits, com os golpes, por exemplo, né, com as entradas aí de governos militares em praticamente, ou grande parte dos países da América Latina, tudo com interferência dos Estados Unidos. Então, é verdade. Mas falar isso não pega bem diplomaticamente, embora, de novo, seja verdade. Uma coisa é verdade, outra coisa é o pragmatismo geopolítico, reforço para vocês. E os chineses, eles foram claros, né? Falaram assim, olha, a gente tem que deixar bem claro, tá? Os países da América Latina não são quintal de ninguém. Inclusive, o que os povos latino-americanos querem é construir o seu próprio lar e não serem o quintal dos Estados Unidos. Tudo isso porque, de novo, né, essa guerra comercial vem impactando muito, de fato, a economia chinesa. Há reclamações de ataques cibernéticos, vou falar daqui a pouquinho. E claro que essa negociação Estados Unidos e Canal do Panamá também faz mal para os chineses. O professor, tá vendo? Quer dizer, então, que a América Latina, a China, ela pensa nos nossos interesses. Poxa, é BRIC, é país daqui do sul global, a gente tem que se unir e tal. De novo, né, sai informação, entra análise geopolítica. Se os chineses querem investir na América Latina e os Estados Unidos também querem investir na América Latina, pô, galera, que seja, sabe quem pode se aproveitar disso? A América Latina, porque a gente pode estabelecer acordos que sejam mais benéficos para a gente. Tanto faz, de verdade, a cor do dinheiro, galera, se é dinheiro chinês, se é dinheiro americano, se é dinheiro de qualquer país. Desde que invista e, claro, respeite a soberania da América Latina, melhor pra gente, entende? Essas palavras da China foram feitas por quê? Porque, nossa, os chineses, de fato, eles estão muito preocupados com a soberania latino-americana. Pô, galera, você acha isso mesmo? Ou você acha que os chineses hoje têm um plano, né, que é o Road and Belt, essa nova Rota da Seda, de fazer investimentos, infraestrutura, rodovia, ferrovia e tal, porque os chineses querem a autodeterminação dos povos latino-americanos? Pô, claro que não. É criar alianças geopolíticas, venda, por exemplo, de minérios, recursos minerais mais baratos para a China, é inclusive posicionamento geopolítico e a criação de uma situação de dívida, entende? Não existe bonzinho na geopolítica. Mas a China alega uma defesa da América Latina. Poxa, os países latino-americanos hoje, então, vão querer se relacionar com quem? Com um país que alega que vai ser quintal ou com outro país que alega que não, vocês não merecem ser quintal e merecem aí a sua própria autodeterminação, entende? Então, na diplomacia, reforço para vocês, conta muito a maneira como é falado cada uma das questões. Então a China, claro que pelo menos o discurso, se reforça com um país menos imperialista. Mas percebam, dá pra gente falar isso, por exemplo, no Mar da China Meridional, em que a China, por exemplo, alega que toda aquela região que a ONU alega que deve ser dividida entre Filipinas, Vietnã, Malásia, enfim. A China alega que todas aquelas posições de um mar super relevante economicamente e geopoliticamente devem ser dos chineses. Isso não é também uma postura imperialista, anti-ONU, né, enfim, a diplomacia internacional? Mas a China está se saindo melhor nesse discurso geopolítico, principalmente para a América Latina. Enquanto isso, galera, tivemos também a China acusando os Estados Unidos de um grande ataque cibernético avançado contra indústrias chinesas. E tudo isso durante os Jogos Asiáticos de Inverno.
Segundo a China, o que aconteceu é que a NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, tinha a intenção de sabotar a infraestrutura crítica de informações, causar desordem social e roubar informações cibernéticas. Os alvos, segundo os chineses, foram setores de energia, transporte, conservação de água e também de contaminação. Segundo a China, ataques contra a Huawei e outras empresas foram feitas, utilizando inclusive universidades, como a Virginia Tech e a própria Universidade da Califórnia. Professor, então os americanos estão praticando ataques cibernéticos? Acredito que sim, inclusive com espionagens contra o que eles consideram seus principais inimigos, hoje que são os chineses. Mas vale lembrar também que os Estados Unidos alegam a mesma coisa da China, alegando que existe um setor estatal, né, da China, que são os hackers, que tem uma ligação forte com o Estado chinês, que fazem as mesmas coisas. Táticas de espionagem, desinformação, interferência na democracia, interferência em padrões de consumo da população, para tentar manipular a população americana. E convenhamos que talvez, galera, isso seja verdade também, né? Como eu falo para vocês, não existe bonzinho. Mas a China reclama e pede algum tipo de resposta mais efetiva até mesmo da própria China contra os chineses. E essas retaliações não é que começaram, mas eu diria que se intensificam por meio dessas medidas. Por exemplo, hoje a gente teve a informação que a China, muito mais por conta da guerra comercial do que por conta desse ataque cibernético que os americanos realizaram, anunciaram o fim das importações de produtos ligados à Boeing e também de setores do aeroespacial, né? Ou seja, da indústria aérea aí dos Estados Unidos. Segundo os chineses, tá? Hoje, qualquer entrega de jatos e componentes da Boeing estão proibidos. Só que quando você pega as principais indústrias aéreas da China, como a Air China, a China Eastern Airlines, a China Southern Airlines, a gente fala de empresas que estavam comprando até 2027 quase 200 equipamentos, fora peças, enfim, que chegariam para a China. Vale lembrar que com as tarifas também de 145%, é praticamente inviável. Ou seja, a China anuncia um boicote, as ações da Boeing, enquanto eu gravava para vocês, elas estavam caindo cerca de 2%, porque claro que é um mercado importante para os chineses. Mas também, vale lembrar, uma guerra comercial não tem vencedores. A China hoje comprava esses produtos não exatamente porque gosta dos Estados Unidos, mas sim porque os custos de produção, ou pelo menos o custo de benefício, valia mais a pena vindo da Boeing. Então vai ter que achar mercados alternativos ou até mesmo desenvolver tecnologia nacional, que vai demandar dinheiro, demandar recursos e, claro, impacto financeiro, pelo menos em curto prazo, contra as indústrias chinesas. Enquanto isso, galera, tivemos também os Estados Unidos anunciando mais mudanças ainda, mais políticas de sobretaxa. O Trump anunciou tarifas contra produtos farmacêuticos e também semicondutores nos Estados Unidos. O Howard Lutnick, que é um dos responsáveis por essas políticas de sobretaxa, está desenvolvendo pesquisas que estão vendo quais setores são sensíveis para a reindustrialização do mercado americano. O setor automotivo é um deles, a indústria de base, tanto que o aço e o alumínio foram taxados e a indústria automotiva também é outro. E a gente teve, inclusive, agora, né, ele alegando aí que por motivos de investigações de segurança nacional, produtos farmacêuticos e semicondutores devam ser taxados. E aqui, de novo, está a informação, entra a minha opinião, tá? Como eu venho trazendo para vocês, eu não acho que no mérito o Trump esteja completamente errado. Hoje os Estados Unidos, ele vem perdendo sua indústria, inclusive algumas que o Estado americano pode considerar como setores estratégicos. Os Estados Unidos têm déficit comercial na casa de 900 bilhões com os outros países, sendo que com a China é 267 bilhões de dólares. Tanto que quando Trump começou a ameaçar colocar sobretaxas, a China alegou naquele momento que aceitaria negociar. Então, no mérito, na minha concepção, querer reindustrializar os Estados Unidos agora, em meio a uma política de um capitalismo financeiro informacional, talvez não faça muito sentido querer que a Nike deixe de produzir no Vietnã para produzir, sei lá, nos Estados Unidos, entende? Aliás, até a China, em visita à Nike, em visita ao Vietnã, colocou que não espera que o Vietnã negocie com os Estados Unidos, não. Poxa, Vietnã, vamos fazer política de retaliação contra os Estados Unidos e nos unirmos aqui, os asiáticos contra os americanos. É guerra de influência também, e a China está fazendo, claro, a sua parte. Mas, como eu trouxe para vocês, então, na minha concepção, fazer essa política de sobretaxas baseada em uma fórmula
ignorando, por exemplo, se o país ele é protecionista ou não, e se baseando se tem superávit ou déficit comercial, e ignorando alianças geopolíticas, caso mais emblemático, Israel, que tem 98% dos produtos livre comércio e é um grandíssimo aliado dos Estados Unidos do Oriente Médio, foi taxado em 17%. Pô, galera, pra mim isso é um erro primário. Você, geopolítico, né, retaliar amigos, tá? Mas enfim... agora, alguns setores que os americanos consideram estratégicos, sei lá, o setor de defesa, talvez, por exemplo, o setor de chips e semicondutores, com certeza os Estados Unidos talvez não consigam fazer um produto talvez tão competitivo, porque os custos de produção vão ser maiores do que Taiwan. Mas talvez seja importante ter uma indústria para a segurança nacional dos Estados Unidos de uma coisa tão importante como chips e semicondutores, mesmo que mais caros, numa situação de guerra, seja guerra física mesmo, né, ou guerra bélica, ou seja uma guerra comercial. Então, alguns setores, sei lá, a indústria farmacêutica, foi feita uma pesquisa e viu que é um setor muito estratégico. Se fosse, quem diria, né? Se eu fosse presidente dos Estados Unidos, apresentaria, China, o país aqui, que a gente precisa reforçar a nossa indústria farmacêutica. Vocês topam renegociar algumas taxas? Vou proteger um pouco mais aqui, apresentando dados para convencer. Agora, taxar todo mundo e exigir que os países baixem a cabeça, peçam desculpa para ir atrás do Trump para negociar, na minha concepção, é uma medida errada do governo Trump. O que você pensa, galera, sobre essas taxações de alguns produtos essenciais e sobre a maneira que o Trump está fazendo essa guerra comercial com o mundo, hein? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, bem importante, está ligado a Javier Milei. A gente fez aqui, no final de semana, a gravação, né, falando que o Milei ele tinha feito um acordo com o Banco Mundial e também com o FMI, que, dentre outros pontos para a Argentina, foi dado como se fosse um voto de confiança. Agora, a Argentina, ela flexibilizou a questão cambial para a economia do país, o que torna o país muito mais atrativo para investimentos estrangeiros, mas que, claro, que no primeiro momento, essa falta de controle cambial causa uma desvalorização do peso, que é o que vem acontecendo na Argentina, mas é bom, tanto economicamente, por uma medida mais liberal, tanto que a Bolsa da Argentina está crescendo e isso está sendo visto com ótimos olhos para o FMI e pelo Banco Mundial, e também pelos Estados Unidos. Hoje, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, fez uma visita até a Argentina e só teceu elogios em relação ao governo Milei. E, inclusive, fez uma nova parceria econômica. Mas exigiu também que a China ou que a Argentina mudasse algumas das suas posturas. Hoje, quem é o grande aliado econômico dos argentinos? É a China. Inclusive, existe uma proposta, uma parceria de swap cambial junto aos chineses, que interessa muito a China e também interessava, pelo menos, a Argentina. Hoje, o governo Trump colocou ali, né, que um novo acordo comercial com os argentinos foi feito e ele alegou que ele falou com o seu bom amigo Milei e que a Argentina, inclusive, tem um vencedor. Colocou, olha, ele é como eu, ele é um astro de rock, ele ama a liberdade e nós vamos negociar demais. São, no mínimo, 16 bilhões. Continue cortando impostos e nós, americanos, manteremos uma tarifa justa, que é de 10%. Estados Unidos e Argentina ficarão mais próximos do que nunca. Mas, de novo, poxa, pessoal, que legal, então fizeram um acordo comercial, alguns produtos aí, né? Legal. Primeiro que, assim, isso pode sofrer retaliações do próprio Mercosul, porque o Mercosul negocia enquanto um bloco em acordos com terceiros. Tanto que o Milei até anunciou que poderia eventualmente até sair do Mercosul, e isso deve representar, pelo menos segundo as palavras do Scott Bessent, uma necessidade de afastamento da China frente aos chineses. Então é mais uma medida aí dos Estados Unidos afastando a China da América Latina. Enquanto isso, galera, os Estados Unidos fez um pronunciamento importante sobre a próxima cúpula do G7. O G7, as economias mais desenvolvidas do planeta, ou seja, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão, fizeram ali, vão fazer, na verdade, uma reunião e muito possivelmente, claro que as reuniões, elas não, vamos decidir agora o que a gente vai fazer. As discussões, elas já são meio que feitas antes, entre os chanceleres, entre ministros da economia e tal. E muito possivelmente uma medida de reprovação contra os russos seria feito, claro, como o G7 faz praticamente todas as vezes desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Principalmente agora que a Rússia fez o ataque contra a Sumy e trouxe à morte mais de 30 civis e mais de 100 feridos. Os Estados Unidos alegou que não vai assinar essa carta contra os russos porque isso atrapalhará futuras negociações dos Estados Unidos num acordo de paz. Claro que o G7 vê com péssimos olhos e vê isso como um alinhamento dos Estados Unidos frente aos russos do que qualquer outra questão.
Vai lembrar que na polêmica questão de Sumi, a Rússia finalmente deu sua resposta e alegou que, na verdade, o que a Ucrânia vem espalhando é desinformação, colocando que essa cerimônia de civis, num dia de uma celebração cristã, ela foi feita com alvos civis. Ou seja, os ucranianos, eles misturaram uma celebração militar com uma grande concentração de militares, que, segundo a Rússia, foi o objetivo do ataque deles, com os civis muito próximos, ou seja, os civis como escudos humanos, alegando que os militares estavam praticamente expostos, eram os mesmos que estavam fazendo ataques contra Kursk. Então a Rússia precisava ter algum tipo de resposta, e a resposta veio alvejando militares, mas também civis. Ou seja, a Rússia coloca a culpa nos ucranianos. E alguns mais alinhados com a Rússia até defendem essa ideia. O próprio Robert Fico, por exemplo, da Eslováquia, alegou, por exemplo, que ele não pode condenar o que a Rússia fez porque ainda carece de maiores informações para saber quem foi o grande responsável, se foram os ucranianos ou os russos. Claro, né, pessoal? Já que tem militares, então vamos atacar aqui civis também. Na minha concepção, tá errado, tanto o lado dos ucranianos como o lado dos russos. Mas na geopolítica, a visão é um pouco diferente, claro, depende muito de qual país e qual líder está sendo coagido ou criticado. Além disso, pessoal, o Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos, para tratar da guerra entre Rússia e Ucrânia, basicamente confirmou o que ele já tinha colocado. Ele voltou para os Estados Unidos e falou para o Trump, olha, o Putin tem algumas condições. Uma das condições, ele não explicou direito para a mídia, mas falou que está ligado ao artigo 5º da OTAN e, claro, que deve ter algum tipo de relação. Se a gente atacar a Ucrânia ou algum território ucraniano, a OTAN não pode entrar no campo de batalha. Mas, de novo, estou especulando, tá? Não foram informações confirmadas do Steve Witkoff. Mas ele fala, aí sim confirmado, que uma das condições para o Putin para a paz, ou pelo menos para o cessar-fogo, é o reconhecimento das 5 regiões, Crimeia, Lugansk, Zaporizhia, Kherson e Donetsk, como regiões pertencentes à Rússia. E não só as regiões que hoje estão ocupadas pela Rússia, mas todas as regiões que a Rússia considera que pertencem a ela. Porque você pega, por exemplo, o território de Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia, não é 100% que está dominado pelos russos. A Rússia quer que 100% seja reconhecido como seu território, alegando que fez um referendo, uma mudança constitucional que vai de encontro a essas anexações. Os Estados Unidos, aparentemente, estão mais favoráveis a aceitar essa proposta. A questão é, será que a Europa vai concordar? Será que a Ucrânia vai concordar? Tendo eu achar que não. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também do Donald Tusk, que para quem não sabe, hoje é o presidente, né, aliás, o chefe de governo, né, o primeiro-ministro ali da Polônia, e ele alegou, ponto importante, alegando, porque assim, a Polônia, lembrando, ela faz fronteira com a Ucrânia e é um dos principais apoiadores do território ucraniano. E a Polônia mandou muita ajuda para a Ucrânia e até serviu como se fosse uma ponte, a entrada dos equipamentos militares, enfim, recursos para os ucranianos. Aparentemente, eles cansaram um pouco, ou pelo menos vendo o exemplo de outros países, principalmente dos Estados Unidos, também exigem contramedidas. Segundo o Donald Tusk, tá? O mundo inteiro vai ajudar a Ucrânia e a Polônia também vai participar dessa ajuda. Mas, claro, não ajudaremos de maneira ingênua, a gente quer capitalizar. Ou seja, talvez em um futuro acordo de paz, a Ucrânia vai ter que ser reconstruída com capital da União Europeia. A Polônia fala que não pode ser, por exemplo, uma doação, e sim um investimento em troca de alguns benefícios para a própria Polônia. A Polônia vai mandar mais equipamentos, mísseis, por exemplo? Pô, legal, mas talvez não seja exatamente uma doação, e sim um investimento para que a Ucrânia tenha acesso a esses recursos. A Ucrânia, convenhamos, acho que já está concordando, tanto que sinalizou que quer comprar o sistema Patriot dos Estados Unidos, que aceita se endividar com os americanos para ter acesso a mais recursos, talvez com a União Europeia também, porque sabe que precisa de maneira urgente desses recursos. E convenhamos que não vai conseguir pagar muito. Então, talvez vai dar acesso a regiões minerais, a empresas ucranianas, quem sabe, né, partes ali de segmentos, o território ucraniano, não ceder, né, fragmentar o território, mas do ponto de vista de exploração mineral, vegetal, cara, não sabemos, tá? Mas fato é que a Ucrânia aparentemente está aceitando condições um pouco mais maléficas para o futuro do seu país, economicamente falando, porque precisa sobreviver nessa guerra. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.